Bom dia a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre, que, como você sabe, é um oferecimento do restaurante Esquina Mineira, que fica ali na 704, 705 Norte, né? E também da Prismac Turismo, que vende a passagem aérea online mais barata do Brasil. Ela fica ali no Garvey Parque Hotel, no setor hoteleiro norte. E hoje o nosso programa vai ser dedicado, né, à questão da advocacia, à questão da legalidade, né? E para isso nós contamos com dois convidados muito especiais, né? Nós temos aqui ao nosso lado o doutor André Pupim, que é mestre em Direito Público, mestre e doutor em Direito Público, né? Especialista em contratos, né, e licitações, e uma figura já bastante conhecida aqui do nosso Tribuna Livre, que é a doutora Joana Mello. Doutora Joana, ela é presidente da Associação Nacional dos Membros da Advocacia Geral da União, representa, na verdade, a Advocacia Pública Federal, né? Sejam bem-vindos, bom dia a todos vocês, né? Muito obrigado. Eu que agradeço aí essa oportunidade, mais essa oportunidade que está sendo concedida aqui para a Advocacia Pública, para que ela venha mostrar para a sociedade brasiliense, a sociedade brasileira, o seu verdadeiro papel, a responsabilidade assumida. Isso é muito importante, que o cidadão brasileiro que paga impostos saibam exatamente o que fazemos e por quem fazemos. Tá certo. O doutor André Pupim, como eu já disse, né, é mestre em Direito Público, né, doutor em Direito Público, e eu já vou começar lhe fazendo uma pergunta, doutor André. Pois não. Me diga uma coisa, nós estamos num período pré-eleitoral. Até quando que os governos podem contratar com as empresas para prestação de algum tipo de serviço? Olha, na realidade, não há nenhum impedimento de contratação. Na realidade, também não há impedimento com relação à celebração e pagamento com relação a serviços, a obras. O que existe na legislação são algumas restrições e alguns aspectos formais que devem ser observados para celebração de contratos e principalmente para gasto público. Por exemplo? Por exemplo, o que a lei explicita com relação ao período eleitoral é que nos últimos 8 meses antes do pleito, não pode haver um comprometimento de despesas para o exercício subsequente. Não pode gastar e deixar para o outro pagar. Porém, se aquele tipo de gasto já estiver no plano plurianual, isso é permitido, obviamente. Ou, se a despesa for feita, mas com a reserva de orçamento, para que isso seja pago dentro do exercício até o dia 31 de dezembro, aí não haveria problema. Também não tem problema nenhum. Deixa eu lhe perguntar outra coisa, e aí também para a doutora Joana, né? Eu tenho encontrado, e Brasília tem muito isso, né? Eu tenho encontrado muitos servidores de empresas terceirizadas, né, na administração pública, principalmente a administração pública federal. E eles reclamam que todo ano a empresa acaba, né? Aí eles são contratados por outra empresa, não recebem seus direitos trabalhistas, porque ninguém encontra o dono das empresas, ela deixa de existir, essa coisa toda. E aí, além de abarrotar o judiciário, né, na Justiça do Trabalho, eles ficam sem receber seus direitos, né? Como é possível evitar esse tipo de coisa? E eu quero perguntar para você, Joana, lá dentro da AGU, que é o órgão de controle da legalidade, e para o doutor André, que é advogado, inclusive, de grandes empresas, né? Eu tenho até uma opinião formada com relação a isso, mas vamos ouvir a doutora Joana, eu prefiro por te gentileza. ouvir primeiro, não pode falar. Na realidade, o grande problema são empresas aventureiras que muitas vezes participam de processos licitatórios sem ter aí uma devida capacidade financeira, econômico-financeira, uma capacidade técnica para prestar o serviço. A lei do pregão, eu acho que foi uma lei extremamente eficaz, importante para a celeridade das contratações. No entanto, eu acho que ela tem um erro muito grave, que é inverter as fases de licitação para primeiro buscar o preço para depois avaliar a qualificação técnica e econômico-financeira das empresas. O que ocorre com relação a essa inversão? Qual é o efeito que ocorre? Empresas aventureiras que possivelmente não detêm uma qualificação técnica ou econômico-financeira suficiente para poder cumprir e executar os contratos que participam,
participam com preços extremamente baixos, às vezes inexequíveis. Para poder ganhar. E como fecha o pregão com um preço bem menor do que as empresas sérias, que não teriam condições de fechar naquele preço, vai para a segunda fase, que é a fase de averiguar a qualificação técnica e econômico-financeira da empresa. E o gestor, às vezes, ele fica numa situação um pouco complicada. Ele, às vezes, pode até perceber que a empresa não teria essa capacidade técnica ou econômico-financeira, mas ele fica com medo de inabilitar, desclassificar aquela empresa para contratar uma empresa com um preço maior e depois vir algum questionamento do TCU, eventual questionamento com relação à contratação de uma empresa com um preço maior do que a que eu tinha oferecido e muitas vezes contrata essa empresa com um preço menor e a empresa não tem condições de cumprir o contrato com aquele preço que foi oferecido. Então, se eu entendi bem, para que isso aconteça, e isso acontece, né, principalmente aqui no Distrito Federal, primeiro você tem que ter empresas que não são qualificadas, né, empresas que querem ganhar a qualquer preço. E segundo, você conta com a covardia do gestor. Do gestor. Né? Exatamente isso, mas isso propiciado também pela legislação, sim, que inverteu essas fases. Agora, se o legislador realmente averiguar, exigir no edital das licitações as comprovações que ele pode exigir de qualificação técnica, de qualificação econômico-financeira e verificado que isso não foi cumprido, desclassificar as empresas e punir, porque também pode punir de acordo com a lei a empresa que participa da licitação sem ter condições, tenho certeza que isso não acontecerá. Doutora Joana, lá na AGU, por que a AGU, que é ouvida né, antes da celebração dos contratos, né, por que a AGU não pode sugerir que a empresa calcione, né, que conste uma calção naquele contrato de importância equivalente, vamos supor, a rescisões de contrato de trabalho de todos os trabalhadores? Bom. Ou até calcione por 6 meses de folha de pagamento? Não, olha, eu vou entrar numa questão aqui, exatamente o que o doutor abordou, e você reafirmou, às vezes o gestor ele se sente temeroso em determinadas situações, porque ele tem receio de ser questionado posteriormente pelo Tribunal de Contas, mas esses contratos todos passam pela avaliação do setor jurídico, da consultoria jurídica dos ministérios, dos órgãos que são assessorados. Exatamente. Cada ministério tem a sua assessoria jurídica, tem a sua consultoria jurídica, composta por advogados públicos, concursados, com um consultor que é a pessoa da confiança do ministro. Acontece que, na maioria das vezes, mesmo com o parecer, mesmo com tudo feito obedecendo a lei de licitação, obedecendo a Constituição, essas empresas, como o doutor aqui falou, aventureiras, quando elas percebem que não terão espaço, porque foi brecado na parte jurídica, no consultivo, eles movimentam um processo, acionam judicialmente e o volume enorme de processos na justiça, às vezes o magistrado analisa ali ainda de forma superficial o direito e concede uma liminar, porque eles chegam na última hora, no último minuto e alega o perecimento de um direito e aí vem a questão judicializada. Então, esse é um grande problema que se enfrenta hoje, é a judicialização dos contratos administrativos. Mas veja só, nesse caso específico dos terceirizados, não resolveria se a empresa, para ser contratada, tivesse que depositar em calção o valor equivalente, vamos supor, a 6 folhas de pagamento? A minha opinião sincera é que isso poderia onerar as contratações, porque é um custo a mais para as empresas. Sim, mas está apenas calcionado. Mas eu acho que uma solução melhor para isso seria como existe com concorrência pública, com tomadas de preço, primeiro verifica-se a qualificação técnica e econômico-financeira das empresas. E somente vai para o preço, só pode então oferecer preço aquelas que previamente já estariam qualificadas técnica e economicamente. Eu entendi. Então André, não teria aventureiros. Eu entendi, mas a questão é o seguinte, aí a gente tem que ver qual é o bem que nós queremos proteger.
né? Eu estou me referindo, quando lá no início, eu estou me referindo ao seguinte: os trabalhadores ficam sem seus direitos trabalhistas. E isso não é garantido por ninguém. Isso não é garantido nem pela empresa que o contrata, como interposta, na verdade, né? E nem é garantido pelo poder público a quem ele prestou o serviço. Mas essa é uma outra questão também, quando esse contrato, quando ele é supervisionado, quando é exigido uma certidão... Para pagar precisa, então, de ter todas as certidões. Todas as certidões. Comprovação do INSS. Então chegamos no ponto. Então existe funcionário relapso, executor do contrato, que deveria estar providenciando, não providencia. Não, olha, a questão é a seguinte, é exigido para efetuar o pagamento de alguns requisitos. Aí a empresa, de forma sorrateira, quer burlar essas exigências, novamente busca na justiça uma liminar na última hora, no último minuto, uma pagada justa. Quer dizer, a do poder judiciário para poder exatamente. Atingir fins ilícitos. E hoje eu falo, eu verifico na prática, inclusive, que alguns gestores aplicam penalidade a essas empresas de suspensão do direito de contratar com a administração. E essas empresas, muitas delas, conseguem liminar na justiça para suspender a penalidade até que se o judiciário verifique se aquela penalidade foi ou não justa. Enquanto isso, continua participando de licitações, empresas que sabidamente são inidôneas, têm problemas com relação a pagamentos, a cumprimento das suas obrigações. Agora, isso tudo eu acho que, não sei se acabaria, mas que minimizaria muito com essa inversão, que seria a versão correta. Somente poder participar, oferecer preço quem já previamente estaria qualificado. E caucionar, eu acho que pode onerar um pouco as contratações, porque isso exigiria das empresas um capital de giro muito grande. Verdade. Alguns contratos, como licitações que nós vemos aí, o custo mensal para pagamento só da mão de obra supera a cifra de milhões de reais. Então a empresa ter que adiantar isso para depois receber do governo tem que ter um capital de giro muito alto e isso pode até aumentar o valor das contratações. Não sei se essa seria a melhor solução. Entendi. Agora vamos conversar. Eu concordo com o senhor nesse ponto, porque isso seria com certeza repassado para o erário. Eu, com a devida vênia, discordo. Eu acho que só deve se estabelecer quem tem condições. Então, a empresa, ela tem o dever de fazer esse aporte, até porque ela não vai perder esse dinheiro. Esse dinheiro apenas serve de calção para que, quando o contrato for extinto, se ela não atrasou, se ela pagou todos os direitos de todo mundo, né? Então ela recebe seu dinheiro de volta corrigido. Mas, de qualquer maneira... Mas isso já existe na lei. Existe a garantia de contratação que pode ser exigido em modalidade de calção, e o órgão é que ele vai, dentro da discricionariedade dele, poder ou não exigir isso no Porque, veja, para o empregado... De formas como depósito em dinheiro, seguro-garantia, fiança bancária... Pois mas é exatamente isso, André, porque, veja só, isso para o empregado, olha a cabeça do empregado, e está certo. Ele é contratado por uma empresa que ele não sabe nem qual vai prestar serviço na Câmara dos Deputados, serve lá, daqui a pouco atrasa o salário, aí ele vai atrás, aí não tem direito trabalhista, a empresa já recebeu e deixou de existir. E aí a administração pública, no caso a Câmara, chega e diz, não tenho nada a ver com isso, eu contratei, você não é meu empregado. Não há vínculo, né? O judiciário hoje entende que se houver omissão na fiscalização, a condenação é solidária. Aí. Pois mas é importante que a gente fiscalize mais, e nesse aspecto entra a AGU, né? Exatamente. Eu entendo que há essa fiscalização, embora o número de advogados, você muito bem sabe disso, que nós estamos defasados aí em advogados públicos. Mas precisa aperfeiçoar essa fiscalização, porque as coisas estão acontecendo, né? Evidentemente que há necessidade de aprimorar e punir e realmente colocar na lista negra. Colocar na lista negra. E não deixar contratar. Exatamente. Tanto a Lei 8666 quanto a Lei do Pregão, ela prevê punições que vão até a pena de inidoneidade. E a suspensão temporária do direito de contratar com a administração é uma pena absolutamente possível ser aplicada em casos como esse. Bem, mas deixa eu tratar de um assunto. Eu sei que você quer ficar falando, viu, Joana? Mas é porque tem um assunto também que dominou a semana, né?
A revista Veja fez essa matéria chamada Um Tiro na Cabeça. Eu vou tentar sintetizar aqui. Na verdade, tinha uma pessoa na internet usando um perfil falso e fazendo ameaças ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, né? Fazendo ameaça, inclusive, de morte, né? Foram investigar, né? A presidência do Supremo solicitou que fosse feita a investigação e descobriu-se que trata-se de um militante político partidário do PT, que inclusive integra a comissão de ética do PT, né? Isso talvez ele nem tenha noção da gravidade, né, do ato, porque ele não está atingindo uma pessoa chamada Joaquim, ele está atingindo uma instituição chamada Poder Judiciário, um dos pilares da República, né? Uma das instituições que precisa ser preservado para que o Estado Democrático de Direito sobreviva, né? E aí eu queria colocar esse assunto em pauta para que a gente possa discutir aqui por 5 minutos, porque depois tem outro. Eu penso que independentemente da ideologia política, independente de partido, de quem quer que seja, essa conduta é altamente reprovável. Isso porque ele cabe até uma prisão preventiva, ele né? atinge um poder da República, ele atinge o poder judiciário, é uma forma que pretendeu aí acuar a atuação do poder judiciário. Isso é inconcebível, inaceitável e imperdoável. Tenho certeza que será tomada a medida certa. Concordo com a doutora Joana. Eu acho que um tipo de opinião, eu discordo completamente desse tipo de opinião, seja ela privada, e principalmente externar isso publicamente, explicitar que queria que uma pessoa, qualquer que seja, morresse. Eu acho que é extremamente... mais grave ainda quando é o presidente de uma instituição. Exatamente. Né? Do exercício, né? De isso aí, se o objetivo é intimidar a atuação do Poder Judiciário, é um objetivo, inclusive, mais reprovável ainda do que uma opinião pessoal. Isso extrapola a questão de opinião pessoal. Então, extremamente reprovável, acho que deve ser punido, deve ser investigado. O Ministério Público certamente vai tomar suas providências para que enquadre esse ato no tipo de crime que seria o previsto para isso. E espero que haja uma punição exemplar para que esse e outros exemplos parecidos também não Mas voltem. isso é apenas o prenúncio, lamentavelmente, André, do que vai acontecer nesse processo eleitoral. Infelizmente, o que está se avizinhando é um processo eleitoral de baixíssimo nível, onde as ameaças, mentiras e verdades vão se misturar, e acho que a nação brasileira não merecia isso, né? De forma alguma. E eu acho que isso também, a propagação hoje, em razão das redes sociais, Sim. ela é extremamente abrangente, muito mais do que era no passado. Se no passado o programa de televisão já era uma abrangência muito grande, hoje, com a rede social, a abrangência é muito maior. Então, eu acho que realmente essa forma de abordagem, a forma de tipo de propaganda eleitoral, de externar opiniões, postar fotos, vídeos, se propaga de uma forma muito maior e muito mais abrangente. E você veja que, é claro que a gente aqui condenaria o ato em si, independentemente da origem, né, da pessoa. Mas, lamentavelmente, no PT está acontecendo muito isso. Recentemente, um ex-assessor, um moleque que tem por aí, chamado Rodrigo não sei o quê, né, profissional, militante profissional, era funcionário do gabinete da deputada Érica Cocai e foi ameaçar o ministro Joaquim Barbosa na porta de um bar. Daqui a pouco, esse mesmo rapaz foi para o Senado, se identificou como jornalista, forjou uma espécie de uma entrevista com o senador Aloysio Nunes Ferreira, e aí aconteceu aquele episódio triste, né? O senador reagiu de uma forma também exacerbada, xingou o rapaz, quer dizer, baixou o nível também, né? Mas, infelizmente, isso é o prenúncio do que está acontecendo, do que vai acontecer, entendeu? E, para nós, isso é
muito triste, porque nós gostaríamos era de ver um debate de ideias, um debate ideológico, né? A sociedade entender qual é o modelo melhor para ela, né? Um nível mais elevado. Mas infelizmente não é isso que a gente está podendo anunciar. Aliás, dentro disso, você queria falar alguma coisa antes que eu mude de assunto? Diga. Não seria esse tipo de comportamento. Eu acho que as pessoas, a sociedade precisa refletir melhor sobre os rumos do país. E hoje nós vivemos numa democracia, nós vivemos num momento pós-ditadura, em que nós temos uma Constituição cidadã, onde as pessoas têm o direito de expressar seus pensamentos. Mas por trás disso também, essa liberdade de expressão traz também uma responsabilidade muito grande. É verdade. Não é só você dizer o que quer, o que pensa, mas o cidadão tem que ter consciência da responsabilidade dos seus atos. Aliás, diz a sabedoria popular que quem diz o que quer, ouve o que não quer, né? Exatamente. Então, e a população é muito sábia quando diz isso, né? Então, o cidadão brasileiro, nós estamos aí às vésperas de uma eleição, que ele reflita bem sobre o verdadeiro papel do político na sociedade brasileira e independente, eu sempre digo isso, independente de ideologia, ele tem que pensar no país, o que é melhor para a sociedade, para as crianças, para os jovens e para os idosos também, aqueles que já deram a sua contribuição também. Muito bem, nós temos um outro assunto, que é o seguinte, no dia 15 de novembro do ano passado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, relator do chamado processo do mensalão do PT, mandou para a cadeia o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e também ex-presidente do PT, o ex-presidente do PT, José Genuíno, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, né, e mais alguns, Valdemar Costa Neto, e mais um bocado de pessoas que foram flagradas, né, saqueando os cofres públicos. Né. Essas pessoas foram para a Papuda, que de todo o sistema penitenciário, as penitenciárias melhor equipadas. Né? Logo no início surgiram denúncias de que ocorriam regalias, né, para esses presos. Né? O então governador Agnello, que é do mesmo partido, né, dos prisioneiros, dos mensaleiros, né, um dia foi a Papuda visitá-los, né, sorrateiramente, mas a imprensa descobriu, e aí ele disse, não, eu sou governador, posso fazer o que quiser, essas besteiradas que ele vive falando. Né? E aí começaram a surgir realmente, e ele negou que existiam regalias, mas as regalias começaram a aparecer, ou seja, 2 prisioneiros, né, 2 sentenciados que cumprem pena na Papuda foram ouvidos noutro processo, e lá eles confessaram que serviam um café da manhã especial para o Zé Dirceu. O café da manhã vinha de fora, era leite, fruta e totalmente diferente. Aliás, um desses sentenciados foi punido porque comeu a sobra do café do Zé Dirceu. Um deles foi punido. Depois se descobre que o Delúbio Soares fez um piquenique com a feijoada num sábado lá na penitenciária também. Aí agora, a filha do Zé Dirceu, né, do sentenciado Zé Dirceu, vai à Papuda visitar o pai, que é um direito dela, né, visitar o pai. Agora, não é direito, ela furar a fila, ou seja, passar na frente dos que passaram 24 horas na fila esperando, e pior, ela entrou na Papuda num carro oficial do GDF, dirigido por alguém da inteligência da Polícia do Distrito Federal. Quer dizer, que situação é essa? Dá para entender uma situação como essa? O governo sendo cúmplice na prática, entendeu? De abusos dessa natureza, doutora Joana? Aí como advogado, né? Que nós somos, né? É verdade. A Constituição não faz distinção. O tratamento deve ser isonômico, né? Isonômico a todos. E eu particularmente entendo que se alguma regalia, se algo foi feito em descumprimento à nossa Carta Maior, em descumprimento às leis deste país, isso deve ser apurado. O Ministério Público aí, o papel do Ministério Público... É notório o fato. É o Ministério Público que está denunciando.
Exato. Aí eu vejo, eu particularmente não conheço o processo, o que eu sei é através da imprensa e do que está sendo dito aqui agora, mas eu particularmente repudio qualquer tipo de regalia, a quem quer que seja, e se tem que visitar a Papuda, tem que passar pelo crivo, passar pela aquela mesma... Todo e qualquer vistoria. Pessoa, independentemente do cargo que exerça, se é do governo, se não é do governo, é um cidadão como outro qualquer. Então, ali, aquele estabelecimento prisional está ali para ressocializar, né, para que o preso ele cumpra, pague o seu débito com a sociedade brasileira. E eu não aceito, como cidadã que paga impostos, eu não aceito nenhuma espécie de regalia, seja ela atribuída a quem quer que seja. Doutor André. Concordo também com a doutora Joana, de fato, é um dos princípios constitucionais, o da isonomia, né, o da igualdade, e o que deve ser diferenciado é o tipo de regime que cada sentenciado está cumprindo. E dentro do tipo de regime, a isonomia tem que ser observada, tem que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres dos demais sentenciados no mesmo regime que se encontram. Se há algum tipo de diferenciação de regalia, isso deve ser absolutamente rechaçado pelo Poder Judiciário, fiscalizado pelo Ministério Público e apurada eventual responsabilidade de quem estaria propiciando... Mas no caso da Papuda é porque a cumplicidade é do governo do Distrito Federal. Mas então, esse é que é o grande problema, quer dizer, é o governador que se atreve a mentir. É exatamente isso, apurar quem é o responsável por propiciar... Que por sinal é quebra de decoro, né? regalia. Mentir, né? O governador mentir, né? E apurada aí a responsabilidade individual de quem propiciou o tipo de tratamento diferenciado, ferindo aí a lei e o princípio da isonomia, ter, obviamente, a punição correspondente. Veja, doutor André, que ainda temos consequências disso, né? Porque é claro que lá nós temos 14 mil sentenciados. Todos eles se julgando, evidentemente, injustiçados, merecedores de direito e tal. Regalia. Aí o que acontece? A partir do momento que eles percebem que existem presos, né, recebendo regalias, né, e eles recebem essas informações além de estarem convivendo, né, eles tomam as dores, por exemplo, da mãe. A mãe que vai na terça-feira para poder visitar o filho na quarta, ela passa a noite no sereno esperando. É verdade. Entendeu? Ela passa por uma vistoria, pelo um exame, entendeu? Que é vexatório, né? Aí, de repente, vem a filha do cara que foi condenado por saquear os cofres públicos, entendeu? Entra pela porta da frente, no carro oficial, sem passar por vistoria nenhuma, e furando fila e tendo como motorista um servidor público. Quer dizer, e no carro oficial. Isso aí cria um clima de instabilidade. Eu lhe digo porque eu já fui secretário de Justiça aqui do Distrito Federal e o sistema penitenciário esteve sob a minha responsabilidade durante um ano. Olha, qualquer coisa que você mexa dando privilégio a alguém, isso gera uma instabilidade com o público que está prestes a explodir. É uma área muito sensível mesmo, isso deve ser observado. Exatamente. Mas é um ato de irresponsabilidade do governador que vive fazendo cara de paisagem, né? Parece que o problema de Brasília não é dele, né? Ele não se incomoda. E é uma pena, né? Porque Brasília também não merece isso, né? Brasília é uma cidade que nasce do sonho de Dom Bosco, né? É uma cidade que se materializa com Juscelino e todos os seus pioneiros aqui do Distrito Federal. Aí, de repente, entendeu? No próprio sistema penitenciário, naquilo que é o mais difícil, de repente o governador vem se meter num negócio desse para poder privilegiar seus colegas. Aí é complicado, né? Mas fazer o quê? Eu quero, então, nosso Tribuna Livre é curto, só tem meia hora. Eu quero agradecer muito minha amiga Joana, né? Presidente da ANAJU, quero lhe agradecer muito, André Pupim, por ter achado um tempinho na sua agenda para prestigiar aqui o nosso Tribuna Livre, né? Agradeço se, por acaso, pude contribuir de alguma forma aí para o telespectador, é um privilégio. Não, mas com certeza você contribuiu. E quero agradecer ao Restaurante Esquina Mineira, a Prismac Turismo, mas principalmente
Quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que todo sábado, de meio-dia a meio-dia e meia, nos honra com a sua audiência. Muito obrigado e, se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.